Conexão Ciência. Você sabia que muitas vezes os consumidores violam o Código de Defesa do Consumidor, fazendo exigências não previstas em lei que podem prejudicar o fornecedor? No quarto e último episódio da série especial do Dia do Consumidor, a advogada Ana Cláudia Rossanez fala um pouco mais sobre o assunto e suas consequências. Como a gente falou anteriormente, a má-fé vai se caracterizar por todas as atitudes praticadas que são contrárias à lei. E claro que o Código de Defesa do Consumidor tenta ali trazer uma proteção mais firme, mais robusta em relação ao consumidor, porque ele é uma parte vulnerável, uma parte que está em desvantagem, mas ele também traz algumas proteções ao fornecedor. Então, toda vez que o consumidor atuar em contrariedade a essas regras, ele vai estar atuando em má-fé. Então, o que a gente pode considerar como um ato de má-fé praticado pelo consumidor? Bom, ele reclamar de produtos ou serviços quando os problemas relatados não estão identificados, ou, eventualmente, ele deixar de cumprir com as suas obrigações em relação ao pagamento, ao prazo estabelecido pelo fornecedor em relação à entrega de produtos, prestação de serviços e garantias. Um outro ato que é abusivo e que muita gente não sabe é o seguinte: a lei do consumidor, ela tem a previsão de um direito do fornecedor em relação à reparação de produtos. Olha que coisa interessante, né? Quando a gente compra um produto e ele vem com algum problema, a gente chega lá na loja ou solicita em relação à empresa que nos vendeu a troca do produto. E a gente quer sair com um produto novo na hora, de qualquer forma. Mas, gente, a lei do consumo prevê que esse fornecedor tem o direito de tentar consertar o produto em até 30 dias. Então, veja, isso é um ato abusivo praticado pelo consumidor. Então, vamos supor, eu comprei um forno de micro-ondas. Cheguei em casa, fui ligar ele não está funcionando. Poxa, vou lá na loja e falo que eu quero trocar o forno agora, que eu quero outro nesse momento. Isso é um ato abusivo. Se a loja quiser trocar o meu produto neste momento, ela pode. Mas se ela quiser falar, olha, eu vou ficar com o seu produto, eu vou ver o que está acontecendo e vou tentar consertá-lo. Se ela fizer isso em até 30 dias, é um direito que ela tem. Então, nós como consumidores, a gente não pode exigir a troca imediata. É claro que tem exceções, né? Mas essa é a regra básica. Em regra, eu tenho que disponibilizar a tentativa de conserto, de ajuste do produto ou do serviço para que em 30 dias eles me devolvam. Existem ali algumas exceções, né? Claro, se o produto ou o serviço colocar em risco a própria vida do consumidor, for de uma necessidade básica, né? Por exemplo, eu comprei um respirador para auxílio de uma questão fisiológica de um determinado paciente. Lógico que eu não vou falar para esse paciente, olha, você vai esperar 30 dias para eu arrumar. Esse produto é um produto de uma necessidade básica, não tem como esperar. Então, nesse caso, vai para exceção, tem que trocar imediatamente. Mas todos os outros produtos que não se encaixem nessa regra devem ter respeitados pelo consumidor esse prazo de ajuste ou de conserto de 30 dias. Então, eu consideraria que essa é a prática mais comum praticada por nós consumidores, né? Em relação a uma abusividade no tocante à relação com o fornecedor. E elas podem ter consequências, porque a lei de consumo ela traz uma proteção para o consumidor, mas ela também não ignora que o fornecedor, mesmo estando em condições de superioridade, também tem que ter ali algumas regras, algumas necessidades básicas respeitadas. Então, toda vez que o consumidor extrapola os direitos que ele tem ou ele viola um direito que é resguardado ao fornecedor, ele pode ter consequências, como, por exemplo, sofrer uma ação para que sejam reparados os danos que ele provocou para o fornecedor. Porque, veja bem, imagina que naquela hipótese do micro-ondas que eu relatei anteriormente, esse consumidor chega na loja, faz assim, entre aspas, né, um escândalo, coloca esse fornecedor em uma condição vexatória, vai na internet, faz um comentário e adjetiva essa loja com várias coisas negativas. Isso abala a imagem que esse fornecedor tem no mercado de consumo por uma situação que não é real, porque é claro que o produto tinha algum problema, mas o fornecedor não era obrigado a trocá-lo naquele momento. Então, dependendo do dano gerado, o consumidor pode sim sofrer as consequências, como, por exemplo, ter que reparar os danos que ele causou. Então, poderia ali existir uma ação, né, do fornecedor em relação ao consumidor por essa situação.
É muito importante que tanto consumidores quanto fornecedores estejam cientes de seus direitos e deveres. Obrigada, Ana Cláudia, por esclarecer algumas dúvidas comuns sobre o assunto. E você, gostou deste podcast? Para saber mais, acesse o site do Conexão Ciência C2 e continue nos acompanhando. Até a próxima! Conexão Ciência.